Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É uma alegria estar de volta a essa casa, casa de Jesus, que Ele nos dá a honra de estarmos aqui. Na casa dele é um local onde nós respiramos um clima de paz. A casa espírita é para nós um refúgio, um momento de trégua na luta nossa do dia a dia. Ninguém está na terra a passeio. Todo mundo tem a sua luta, tem a sua prova. Mas a vinda à casa espírita é um momento muito especial, onde deixamos do portão para fora as nossas dores, as nossas preocupações e viemos para sermos tratados. O médico Jesus, através dos seus trabalhadores do mundo invisível aos nossos olhos, cuidam de nós com desvelado carinho. Não perguntam se merecemos ou não, simplesmente nos amam e nos ajudam, não nos julgam, nos socorrem, nos ajudam. Então aproveitem bem esses momentos que passam aqui na casa. São momentos especiais em nosso dia, em nossa semana, aonde temos as nossas baterias espirituais recarregadas. Os fluidos que aqui circulam não existem lá fora. O ar que respiramos na casa espírita, ele é extremamente terapêutico. Espíritos bondosos estão sussurrando em nossos ouvidos: coragem, adiante, não temas, Jesus está conosco. Então agradeço muito a oportunidade de voltar a essa casa, de rever amigos, amigas e de estar aqui com vocês. O assunto de hoje nos remete diretamente a um ponto de nossa vida, aonde a doutrina espírita tem uma especialização na informação, porque só a doutrina espírita, com todo o respeito às outras concepções religiosas, entende, explica, trata e cura as doenças espirituais que o professor Allan Kardec colocou o nome de obsessão. A obsessão, então, é objeto de estudo aprofundado da doutrina espírita. Quando você começa a frequentar os grupos de estudo, você vai entender, conhecendo melhor as obras do professor Allan Kardec, que a obsessão é uma doença espiritual. Ela é uma influência negativa exercida sobre nós, encarnados, a grosso modo, porque existem outros tipos de obsessão. De ordinário, vamos hoje tratar da obsessão de desencarnado para encarnado. E essa obsessão, ela tem como dois grandes motivos ou duas grandes motivações a vingança de erros praticados no passado, e aí temos que acreditar, e de maneira natural nós vamos acreditar na reencarnação, e também temos pela questão da sintonia espiritual, ou seja, semelhante atrai semelhante. Aqueles desencarnados que, enquanto na Terra, eram dependentes químicos, eram viciados de qualquer tipo, eles, ao desencarnarem, não existe um processo mágico de cura, não. Eles continuam com a dependência, mas sem o corpo físico não conseguem sentir aquele prazer, aquela efêmera alegria que o corpo físico, os sentidos de um corpo físico produzem quando do uso de alguma substância que é maligna ao corpo. Então, eles se associam junto aos encarnados para incentivarem, implantarem ou manterem o processo obsessivo. É nesse particular que nós vamos trabalhar. Por quê? Não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas sou estudante da doutrina espírita. E conhecendo
das obras que falam sobre obsessão é sobre esse aspecto da obsessão que mantém o vício que nós vamos falar. E o processo obsessivo por assimilação de gostos é um dos mais comuns do que a gente pode perceber. Na obra de André Luiz, percebemos claramente, em diversas passagens, exatamente o que eu estou aqui falando. Existe uma passagem numa obra de André Luiz, onde um homem, já de uma situação economicamente confortável, que chegou do trabalho e vai para o seu gabinete de estudos, de leitura, uma biblioteca que ele tinha em sua casa, ele vai para fazer a leitura habitual dos jornais. Só que ele era alcoólatra, sendo que não admitia. Quem bebe todo dia e não consegue ficar sem beber todo dia é dependente. Então não existe o bebedor social, existe aquele que mantém uma dependência química com uma droga que ainda é autorizada, ainda é. Mas chegará o momento em que se vai concluir que, assim como o governo concluiu que estava gastando muito com os pacientes com câncer no pulmão, que começou a fazer a campanha contra o cigarro. Hoje você vê em toda embalagem de cigarro campanha porque o governo entendeu que a gastança estava muito grande, então era melhor prevenir. Daqui a pouco vai se perceber que as doenças advindas de diversas matizes pelo alcoolismo também serão debeladas e não será mais uma droga aceitável e com publicação paga na mídia. Daqui a pouco você vai ver que vai estar fora das mídias sociais o álcool. É claro que existe uma grande campanha, uma grande movimentação financeira para que isso seja mantido ainda. Mas não esqueça que a indústria do tabaco também o era. Muito dinheiro era investido na mídia para que se fumasse, né? Existia até propagandas com mulheres belíssimas dentro de um iate aqui nas águas de Cabo Frio e com uma determinada marca de cigarro, associando prazer àquela marca. E agora a gente vê que não existe mais isso. Então chegará a hora em que não teremos mais propaganda de bebida. Então, nessa passagem de um livro de André Luiz, esse homem senta, pega o jornal e começa a ler. Só que ele tinha 3 comparsas, 3 obsessores que usavam dele para beber. Não tinham mais o corpo físico e, através do processo obsessivo, bebiam através dele. E quando ele abriu o jornal, o primeiro levantou-se e foi ao ouvido dele e falou assim: ai, que vontade de tomar um uísque. Como ele estava associado mentalmente já aos 3 obsessores, já tinha aquilo que no livro Libertação você vai ver, Libertação de André Luiz, fios que ligavam ele aos obsessores, verdadeiras tomadas. Ele para e pensa assim: vou tomar um uísque. Mas aquele primeiro era paciente, educadinho, e falou assim: bota 2 pedrinhas de gelo. Aí ele, igual no filme, bota 2 pedrinhas de gelo, mexe com o dedo e bebe devagar. Bebe devagar, em língua portuguesa é bebericar. Então ele vai bebendo golinho. Aquele primeiro, igual o vampiro, agarra na garganta dele, espiritualmente falando, e vai sorvendo aquele benefício para ele, malefício para o encarnado, do álcool. É o processo de vampirização. Acabar aquela dose, aquele primeiro centro vai ser satisfeito.
O segundo começa a ficar inquieto. Ele senta, abre o jornal, vai para a segunda página, o segundo levanta e fala assim: você está com vontade de tomar mais uma dose. E ele fecha o jornal. Eu acho que vou tomar mais um gole. Vai e fala: não precisa gelo não, vai quente mesmo. Bebe devagarzinho, mas bebe quente. O segundo senta e fala assim: satisfeito por hora, por agora. O terceiro era aquele inquieto, aquele bebedor que só bebia, amanhecia com o copo na mão, dormia com o copo na mão. Antes dele sentar, o encarnado sentar para abrir o jornal, ele já vai e grita: agora é minha vez, bebe! E o obsediado imediatamente dá meia volta, vai para a garrafa, mais uma dose, e ele fala assim: vira tudo de uma vez, agarra no pescoço, e aquela terceira dose desce quente. Os três são o quê? Comparsas no vício. Ali você percebe claramente isso que eu estou falando. Eles mantêm o vício, só que aquele homem de meia idade, de uma situação confortável financeiramente, ele, na cabeça dele, ele não era alcoólatra, mas todo dia, quando chegava do trabalho, 3 doses para relaxar. E o que é isso? Se ficassem as 3 doses por dia, é dependente. Porque se não tomar as 3 doses, ele não vai parar. Assim funciona nas outras dependências também. Os dependentes químicos ou de qualquer outro jaez, de qualquer outra forma de dependência, inclusive as dependências, as telas, e aí tem também o jogo eletrônico, que infelizmente no país é livre, e qualquer pessoa que tem celular pode gastar toda a Bolsa Família naquele joguinho, e joga tudo, e muitos são os casos de suicídio, inclusive na infância e adolescência, por causa disso, até um dia em que um governo vai abrir os olhos e ver que tem que proibir. Tem que colocar ferramentas para proibir esse vício do jogo eletrônico, que também causa terrores. E são muitos os casos de suicídio, mas a mídia não divulga. É feito um trato na mídia para não divulgar casos de suicídio. Mas aqueles que têm essa dependência estão também sofrendo. Então, da dependência química, seja qual seja, a dependência de joguinhos eletrônicos, tem um fator, necessariamente tem, do coadjuvante espiritual, aquele que está ao nosso lado. Aí, esse que está nos assistindo pelas mídias sociais, ou aquele que está aqui no salão que nunca veio, que não tem muita certeza de que se a vida continua ou não, eu vou provar para você que a vida continua, que não é uma historinha que o Espiritismo conta. Na década de 70, Francisco Cândido Xavier começou a ser perseguido por causa das cartas consoladoras. Uma turma do contra que queria desmoralizar Chico e, por consequência, o movimento espírita, e a atingir a doutrina espírita, inimigos declarados do espiritismo, começaram a dizer que as cartas recebidas por Chico Xavier eram de mentira, era fraude, ou numa língua moderna, um fake. Aí existiu um movimento de defesa, e dentro desse movimento surgiu um perito judicial, um perito que faz exame de grafotécnica, ou seja, o exame da letra, espírita de São Paulo,
que resolveu entrar de cabeça na campanha em defesa de Chico através da ciência. E o que é que ele fez? Pediu autorização a 40 famílias que receberam as cartas consoladoras e fez uma pesquisa. Mas antes vale a pena dizer como é que Chico Xavier trabalhava. Diferente de alguns que se dizem médiuns, diferente desses que, se dizendo médiuns, faz entrevista com os parentes que vão em busca das cartas, perguntando tudo, inclusive se o desencarnado comia o arroz embaixo do feijão, feijão por cima, detalhes desnecessários. Chico Xavier só apertava a mão, não falava nada, não perguntava nada, simplesmente apertava a mão das pessoas, consolando aqueles que iam em busca. Então, uma dica: se alguém te chamar assim, vamos lá que tem um médico que recebe carta do além, aí você pergunta assim, tem que fazer entrevista? Tem que dar nome, como é que morreu, quando morreu, tem que dar tudo isso? Não vou não, porque o médium autêntico, ele é simplesmente um instrumento. Chico Xavier é um lápis na mão dos espíritos, e por ser um lápis na mão dos espíritos, 40 cartas foram escolhidos por esse perito, que, autorizado pelas famílias, ele foi nos cartórios aonde esses espíritos comunicantes tinham firma reconhecida, que o espírito assinava o nome depois, no final da mensagem. Levou as cartas e pediu para reconhecer firma. De 40 mensagens que ele levou para o cartório, 40 assinaturas foram reconhecidas como legítimas. Aí eu te pergunto, Chico não falava com ninguém, como é que ele ia imaginar que uma pessoa ia, como é que ele ia buscar uma carteira de identidade de uma pessoa que já desencarnou, para ficar a noite inteira imitando a letra? Não, é verdade. Então, quando alguém falar para você assim, Chico Xavier era uma fraude, você pode dizer. O livro chama-se A Psicografia à Luz da Grafoscopia. É a ciência que estuda as letras. Vou repetir: a psicografia perante a grafoscopia. O livro não está sendo mais editado, mas você pode achar em sebos virtuais ou em sebos físicos. Procura, acha que vale a pena, porque ele apresenta a assinatura do espírito e apresenta o reconhecimento da firma. Não tem saída, é verdade, a vida continua. Se os dependentes químicos que desencarnaram com essa dependência e ainda estamos precisando do vício para poder sentir algum prazer, se associam e vão atrás. Como o professor Allan Kardec nos ensina, o obsessor estuda o obsediado, acompanha, monitora e vai vendo quais são as falhas, quais são as portas abertas por onde ele pode entrar. E aí ele vai chegando e vai exercendo o império da obsessão. A obsessão, então, nesse caso específico, ele pode ser explicada pela necessidade, a grande maioria o é, do desencarnado manter o prazer, ou por um processo de vingança. Na segunda parte do nosso encontro, vamos contar um caso específico, real, verídico, relatado pelo Dr. Bezerra de Menezes, a quem eu particularmente agradeço muito, na minha vida pessoal e na minha vida de trabalhador espírita,
me socorre muito. É um espírito que é um verdadeiro pai. Um pai zeloso, que cuida de nós com muito carinho. Fechado parênteses, você vai ver que Dr. Bezerra, através de Ivone Pereira, no livro Dramas da Obsessão, conta um caso que eu vou te contar depois do intervalo, onde você vai entender como que acontece a obsessão pela vingança e como que o obsessor fica olhando, vigiando. Aí você pensa assim, mas ele tem tempo para isso? Eu vou te responder, o obsessor não coloca a criança na escola, não vai colocar, não vai buscar. Não tem roupa para colocar na corda, não vai botar, não vai vigiar se vai chover para tirar. Não tem que comprar o alho para fazer o arroz, que o alho acabou. Não, ele fica 24 horas do seu lado, igualzinho está lá no filme Ghost, quando aquele desencarnado ficou do lado da médium, que ele queria que ligasse para a noiva dele encarnada, e ele ficou cantando uma música 24 horas na cabeça dela. Um elefante incomoda muita gente. Lembra? E aí o que ela fez? Ela não aguentou mais, levantou, foi no orelhão. Para o jovem que não sabe o que é orelhão, depois olha no Google Imagens. É um objeto estranho, quase que de Marte, que tinha nas ruas. Cabo Frio tinha, né? Ficava nas ruas, e a pessoa ia lá, tirava do gancho e falava com o outro, mas não podia andar com ele no bolso, era muito grande. Ela desceu, foi na rua de um orelhão, o espírito deu um número para ela, da noiva encarnada, e ligou, porque não aguentou mais a musiquinha na cabeça. Então o obsessor age assim, não se iluda. A obsessão é um fato, e a casa espírita é o local apropriado, porque não expulsa na base do grito, convence o obsessor de que não vale a pena se comprometer mais perante a lei divina, não vale a pena fazer a justiça pelas próprias mãos, e que vale a pena aguardar a justiça de Deus, num processo que demanda tempo. Às vezes o espírito obsessor comparece meses numa reunião mediúnica para que ele possa ser convencido de que o bem vale a pena. E não é na base do grito, do amarrado, jogar no fundo do mar, botar dentro de uma garrafa, nada disso. É no processo de convencimento. E o obsediado é num processo aonde ele vai pouco a pouco, mudando. Ele é convidado a mudar os hábitos, porque é a janela e a porta que ele abre para que o obsessor possa transitar na cabeça dele, é mudar o modo de ser, de agir, de falar, é se evangelizar. Como eu combinei, né, com Janira, que nosso encontro vai até 6h30 da tarde, né? Eu combinei com ela que eu vou contar 542 casos. Então eu vou contar com o primeiro caso agora. A nossa casa espírita, que funciona lá no bairro do Gradim, em São Gonçalo, quando você está vindo do Rio para cá, você invariavelmente passa pela Niterói Manilha, vai ver o Shopping São Gonçalo. É naquela redondeza ali que fica a nossa casa espírita, Casa de Batuíra, localizada num local muito pobre. O casal Ternura aqui na frente são trabalhadores nossos licenciados, mas quando vai lá, pega na louça, Aldir e Cíntia, né? Que estiveram conosco nos primeiros momentos. A nossa casa tem 38 anos, diferente daqui que tem mais de 100, mas a nossa casa foi procurada por criaturas com sofrimento na dependência química. A grande maioria indo se tratar com psicólogo, com psiquiatra, tomando remédio, porque não é dispensável o tratamento médico, não é dispensável o tratamento psicológico, mas também não é dispensável o tratamento espiritual.
aonde você vai cuidar da parte obsessiva da dependência química. E aí começaram a procurar nossa casa e nós fizemos uma capacitação dos trabalhadores espíritas. 1 ano e meio estudando livros sobre obsessão, para capacitar. Fizemos uma reunião especial para tratar esses irmãos e atendemos muitos casos de pessoas que, quando seguiam as orientações, conseguiam a libertação. Mas quando melhorava um pouquinho e dava linha, voltava carregado. Porque, como Jesus fala em seu Evangelho, não basta retirar um obsessor, que lá no Evangelho consta a palavra demônio, não basta. Tem que tratar aquele espaço, o nosso coração, para que ele não volte com mais outros 7, como está lá no Evangelho. Então é necessário a mudança nossa, para que eles possam deixar de encontrar a porta escancarada, né? Então, nós capacitamos os trabalhadores, fizemos uma reunião especial e atendemos alguns casos, que eu não vou falar o nome, mas você vai para você entender como é que funciona. Um deles era um jovem de classe média alta, daquele que depois de ter feito faculdade, ele ficou em casa, morava com os pais, e o pai arrumou um emprego para ele, ia ser gerente de uma loja refinada lá no Shopping São Gonçalo, loja de roupas. E ele, como tinha muito dinheiro, o trabalho era só um hobby, porque o pai obrigava, para não ficar em casa o dia inteiro só comendo, engordando e vendo filme, Netflix, viciado, né? Então ele foi para lá para ser gerente dessa loja, dessa, digamos, loja refinada de roupas. E lá, como ele tinha dinheiro, a droga chegava pelo motoboy, através de uma forma de pizza. Não era pizza, era droga. Então ele ia para a salinha da administração e usava droga, mas chegou no fundo do poço. E ficou sabendo através de uma funcionária de nossa casa. Foi com muito cautela, porque as pessoas que nunca foram numa casa espírita entram assim, né? Que é isso? Aonde eu estou? Aonde que está aquele bode preto amarrado, que diz que tem, né? Vem cheio de historinha na cabeça. Foi para o atendimento fraterno, falou da sua dor, da vontade que ele tinha de deixar, porque tem que ter a vontade. Se não tiver a vontade, não vai. Não adianta o pai e a mãe levar, porque se ele ou se ela não quiser, não vai parar. Tem que ter a determinação íntima. Eu quero. Se não tiver, não vai. E aí, a sala de atendimento fraterno, ela é discreta, fechada, e nós sempre perguntamos na entrevista: você quer livrar-se dessa escravidão? Porque é uma escravidão. É uma escravidão onde a vida fica comprometida, o futuro fica incerto, o dinheiro acaba, a saúde vai pelo ralo. É uma escravidão. Seja qual seja a dependência, é uma escravidão. E aí a pessoa fala: eu quero. E a gente fala: tá fraco, pode falar mais alto. Eu quero. Tá fraco, pode gritar. Eu quero. Quando grita, autorizado a gritar, eu quero, o céu se movimenta a seu favor, porque ele movimentou a vontade. O eu quero, eu posso viver livre dessa escravidão. Eu realizo o quebrar das algemas e eu estou consciente da minha vontade. E aí, como ele tinha 2 horas de almoço, nós, como temos a nossa casa, uma casa assistencial, que tem 120 crianças que vivem abaixo da linha da miséria. Daqui a pouquinho você vai ver o vídeo institucional da casa. Há crianças de famílias que vivem em situação de risco social. As crianças lá têm assistência médica, dentária, psicológica, psicopedagoga,
tudo de graça. E as crianças são retiradas do tráfico, porque muitos são aviões, né? Entregam a droga. Então, crianças e adolescentes ficam lá conosco. Aqueles que estão na fase escolar ficam no contraturno para ter o reforço escolar. Aqueles que estão na escola, que ainda não foram para a escola, já vão alfabetizada. Porque eu não sei aqui em Cabo Frio, mas em São Gonçalo eu posso dizer da realidade nossa. A escola pública finge que ensina e a criança finge que aprende. Não sei se é assim aqui. Eu não estou malhando ninguém, estou dizendo a realidade gonçalense. Então, a criança que está conosco, antes dos 4 anos, já vai para a escola alfabetizada. Nós fazemos esse favor sem ser escola. Por quê? É um a menos na grande fila dos analfabetos do Brasil. Analfabetos funcionais, que sabem desenhar um nome, mas não sabem escrever. Então, ele, como tinha 2 horas, nós propomos a ele uma terapia, a laborterapia, terapia pelo trabalho. 120 crianças, mais voluntários, mais funcionários. Temos, no mínimo, 140 pratos para serem lavados. 140 garfos, 140 copos, panelas. Panela que dá para brincar de pique-esconde dentro, aquela grandona. Um fogão de 2 metros e tal para você limpar. Então propomos a ele a pia-terapia, a terapia na pia. E ele, classe média alta, falou assim, mas eu nunca lavei um copo. Assim, meu filho, é muito fácil. É fácil de aprender. Água, e abre pouco a torneira, porque a água do mundo está acabando. A esponja, que você já coloca ali, o detergente para o copo com cuidado, que aqui não se quebra nada. E vai, passa a esponja, depois passa a água e bota no escorredor. É fácil? É. Então ele ficava 2 vezes por semana, 1 hora na pia. Na 3ª semana ele me ligou e falou assim, seu Hélio, eu quero confessar uma coisa. Diga lá, naquela 1 hora que eu fico na pia, eu presto tanta atenção no serviço, que é 1 hora da minha vida que eu não penso na droga. Sabe como é que isso é importante para quem é dependente químico? 1 hora sem pensar na droga. E aí ele falou algo que é consequente do trabalho no bem. Ele disse assim, teve um dia que faltou uma voluntária que ajuda a professora para dar comida na boca nas criancinhas de 2 anos. E me chamaram, me tiraram da pia, e eu que não sou pai, que não sou tio, que não tenho contato com criança, fui dar comidinha na boca pela primeira vez na minha vida. E as crianças me agarram, me beijam. Seu Hélio, esse tratamento está mudando a minha vida. Então olha como é importante você dar uma oportunidade da criatura fazer o bem. Como é importante você dizer que Deus tudo pode. Deus tudo sabe. E o socorro de Deus não falta nunca. Não existe caso perdido para Deus. Deus ajuda sempre. E como está lá no livro do Velho Testamento, agindo Deus, quem impedirá? Nós sabemos que Deus age nas casas espíritas, como em outras casas religiosas. Deus agindo a nosso favor, nesse trabalho grandioso. E atendemos, até hoje, criaturas que aceitam a proposta e depois de um tempo necessário, junto com assistência médica, psiquiatra e psicológica, se dizem puros. Puro quer dizer, não estou mais usando. E aí inicia-se o grande processo da abolição da escravatura, porque o obsessor é convencido de que ele mudou e de que é necessário que a gente possa entender esse processo de como Deus age em nossa vida. Nós estamos caminhando para um pequeno intervalo, mas eu quero apresentar para vocês a nossa casa,
Muitos aqui não conhecem São Gonçalo, só passa por lá, né? São Gonçalo é o segundo maior município do estado do Rio, 1.100.000 habitantes e muita gente necessitada. Muita gente passando por miséria. Lá em nossa casa nós temos 40 famílias que foram visitadas e cadastradas esperando vaga, porque não podemos transformar nossa casa num depósito de criança. Temos que ter qualidade no serviço que apresentamos. Temos o certificado de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social, no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, pela qualidade do serviço que a gente apresenta, e somos considerados de utilidade pública municipal e estadual, ou seja, o poder público reconhece que o trabalho gratuito que uma casa espírita faz, porque nós entendemos que fora da caridade não existe salvação e que é importante socorrer ao que sofre. Nós vamos apresentar agora para vocês, e eu pergunto se Valde está no seu posto. Valde está aí? Valde, faz favor, meu filho. Está na hora do vídeo. Vamos apresentar o vídeo, e agora no intervalo, quem quiser... Quem quiser e puder, temos esse livro que ele foi ditado pelos benfeitores da casa para nos orientar contra esse problema. É um livro altamente consolador. Mesmo que você não tenha esse problema na família, você conhece alguém que tem. Esse livro você pode dar, você pode ler, você pode dar. E é um livro que é o meu queridinho. Por quê? É um livro onde os benfeitores da nossa casa se preocuparam conosco e trouxeram páginas consoladoras. A contribuição é R$30, pode pagar com Pix ou chapinha premiada da Coca-Cola, a gente também aceita, né? E eu vou estar aqui no intervalo, tá? Aqui é a mesa onde Janira mandar, eu vou estar sentadinho para fazer o autógrafo e você vai ajudar a nossa casa. Eu queria voltar com a bolsa vazia, depende de você, tá? Pode fazer Pix programado também, tá? Mas é um livro muito interessante, você vai gostar e você vai entender como que Deus socorre. Nunca tenha dúvida de que Deus ajuda. Por maior que seja a dor que você esteja passando, confie em Deus, não desista nunca. Essa semana atendemos a uma criatura que estava enlouquecida por causa da droga. Disse no primeiro minuto do atendimento que a única saída era o suicídio, que queria matar-se. E pedimos a ela que desse uma oportunidade para Deus. Uma oportunidade para Deus agir em sua vida. Uma oportunidade para ela entender o tamanho do amor de Deus por ela. Fizemos o tratamento com passes, que temos a fluidoterapia, um tratamento com muito carinho, com passes especiais, direcionado para a criatura ter forças para deixar o vício, passes para ajudar a desgrudar, como está lá no livro Libertação, que eu passo como dever de casa. Anota aí que é dever de casa. Para a pessoa entender como é que o obsessor fica agarrado, como ovoides, presos como carrapato, como que acontece o processo do desligamento dessas entidades. Tudo isso você vai aprender lendo a obra espírita, em especial o Libertação. E você vai ver o trabalho que a gente faz, que aqui está no livro. E toda casa espírita pode fazer com a ferramenta que tem, a evangelioterapia, os passes, a água frutificada. Cada paciente leva uma garrafa de água, ou a gente dá, que temos um filtro igual a esse aqui, leva a garrafa, bebe um copo de manhã, bebe um copo de noite, porque os espíritos bondosos colocam um remédio específico ali, para aumentar a vontade do só por hoje não. É igual aquilo que no AA ensina, só por hoje não. Vai amanhecer o dia, hoje eu não vou usar, hoje não. Amanhã Deus pertence. Aquele dia passou, é uma vitória. Amanhece o outro dia, amanheceu, com a ajuda de Deus, só por hoje não.
Só por hoje não. É a luta do dia. E a pessoa vai, pouco a pouco, adquirindo forças. Seja qual seja o vício, Deus sempre age. Então vamos conhecer um pouco a casa, para você ver a casa de Batuíra, em São Gonçalo, com o trabalho que a gente tem de assistência aos pequeninos que nada têm. Muitos conheceram vaso sanitário em nossa casa. Moram em favelas aonde não tem nada. Muitos só tomam banho lá, porque não tem chuveiro em casa. Muitos só foram conhecer garfos lá em nossa casa. Tem 3 refeições balanceadas, tudo dado pela caridade do povo, porque o povo, quando entende que a casa é séria, ajuda. E nós somos muito ajudados, graças a Deus. Nenhuma verba pública, porque infelizmente existem propostas que o espírita não pode aceitar. E aí a gente não aceitou a proposta que foi feita e vivemos da caridade do povo. Vamos conhecer um pouquinho, melhor apagar a luz, né, Valde? Para a gente ver melhor. Depois a gente vai fazer, eu vou falar um pouquinho, fazer um intervalo e eu vou estar aqui à mesa. Ninguém é tão sozinho que não possa acompanhar-se. Ninguém é tão pobre que não doe simpatia. Ninguém é tão triste pra rir sem agonia. Ninguém é tão vazio que não encha um olhar de alegria. Nem tão amado que não sinta solidão. Nem tão errado que não possa ter perdão. Nem tão apressado que não pare pra ver a beleza da vida enquanto o sol insiste em nascer. Liberte-se, libere o ar em forma de canção. Nem tanto, nem tão pouco, nem um canto, nem imensidão. Queira-se bem, ame a quem não mereça e não esqueça de receber tudo que fizer pra alguém, pra alguém. Ninguém é tão sozinho que não possa acompanhar-se. Ninguém é tão pobre que não doe simpatia. Ninguém é tão triste pra rir sem agonia. Ninguém é tão vazio que não encha um olhar de alegria. Nem tão ferido que o amor não cure. Nem tão caído que a fé não segure. Nem tão apressado que não pare pra ver a beleza da vida enquanto o sol insiste em nascer. Liberte-se, libere o ar em forma de canção. Nem tanto, nem tão pouco, nem um canto, nem imensidão. Queira-se bem, ame a quem não mereça e não esqueça de receber tudo que fizer pra alguém, pra alguém. Muito obrigado. As palmas são para Jesus, que é o nosso benfeitor. E aquele, ninguém é obrigado a nada. Quem quiser e puder, eu vou estar aqui para fazer o autógrafo no livro. Mas eu gostaria muito de receber um abraço. O abraço transmite energia. E precisamos de saúde
para manter esse trabalho. Desde o ano 2000 que temos esse trabalho, então já há 26 anos. Há 26 anos que onde a Casa Espírita permite, a gente leva livros para conseguir recursos para manter a casa aberta. Todo mês é uma luta, mas Deus não dorme. E a bondade de Deus nos envolve. Antes de fazer o intervalo, eu gostaria de contar só um pequeno caso, pequenininho. Eu que sou advogado, estava um cliente novo, me chamou para almoçar no restaurante caro lá em Niterói, e aquele que tem muito talher, que você não sabe nem para que usa, né? E era um assunto delicado, e depois do almoço ele pediu a conta e o garçom falou assim: a despesa está paga. Ele olhou para mim: doutor Hélio, o senhor pagou? Eu disse: eu? Isso aqui só para entrar é R$600, eu vou pagar? Não paguei não. Aí ele falou: não, o maître pagou. Eu falei: como assim? Aí eu falei: então chama o maître lá. Aí veio um rapazinho. Quando ele me viu, ele falou: tio Hélio. Aí eu comecei a chorar. Foi um menino que passou pela nossa casa e que me disse: a única coisa que eu posso fazer pela casa é pagar o almoço. Eu quero agradecer a tudo aquilo que vocês me ensinaram lá. Eu sou um homem de bem. Eu sei o que é o certo e o que é o errado. Aí me deu um abraço e aí o cliente perguntou: o que é essa casa que ele falou? Aproveitei para falar da casa. Ele hoje nos ajuda. Ele é o padrinho do óleo. Nos dá todo o óleo que a gente precisa para fazer refeição para as crianças. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer um intervalo. Eu vou estar aqui para o abraço ou para o autógrafo. Muito obrigado. O livro está aqui fora. Nosso querido, ainda tem mais um livro a ser autografado, mantendo assim essas energias divinas. Não esquecendo da parte da noite, às 18 horas, teremos a nossa palestra. Tentar localizar aqui. Ivete, só para pessoal perder um óculos de sol, se alguém encontrar, tá, deixar aí na mesa. Perderam um óculos de sol. Perderam um óculos de sol. Seja bem-vindo, nosso querido, que Deus te abençoe e ilumine sempre. Obrigado a todos e logo em seguida o nosso delicioso almoço. Fiquem na paz. Eu peço desculpas pelo avançado da hora. A gente vai passar um pouquinho só da hora do almoço. Tem problema não? Vamos dar conta do recado? Quero agradecer a você que nos ajudou, ficou sensível com o trabalho da casa, e vamos dar continuidade. Primeiro, incentivando a leitura das obras espíritas. A gente não pode largar de mão. O livro espírita é um grande amigo. Por mais que a telinha nos chame, tem que dar um tempo para o livro espírita. 20 minutos de leitura diária é o suficiente para a gente ter um cabedal de conhecimentos que o ladrão não vai roubar e a ferrugem não vai carregar. Então é muito importante dedicar a leitura espírita. Então eu vou fazer uma dica. O livro chama-se Dramas da Obsessão. A Dona Ivone Pereira recebeu esse livro. Depois, Janira, se você me der a honra de um próximo convite, queria falar sobre Dona Ivone aqui. O trabalho dela, a mediunidade, é muito importante, tá? Fazer um esquema como esse. Vamos ver se a gente tem possibilidade. Se eu for agraciar de voltar aqui na casa de Jesus, eu queria falar. Então, o Dr. Bezerra de Menezes ditou através da Dona Ivone esse livro que conta uma história que ocupa 2/3 do livro. O outro 1/3 é uma outra história muito interessante. Estou fazendo spoiler para você ler o livro, se anima
Esse livro vale a pena você ler, anota o nome. Dramas da Obsessão. Aqui na casa deve ter. Na biblioteca ou na livraria, ou a livraria aceita encomenda. É um livro maravilhoso para você ficar, atento. O assunto é grave, né? E fala da obsessão pelo vício. O vício que é adquirido pela obsessão. Na primeira parte do livro. Na segunda parte, conta uma história muito interessante da intervenção de Antônio de Pádua para socorrer uma pessoa. Para você ver como que os espíritos de luz socorrem nós. É uma história belíssima de uma mulher que vivia no litoral fluminense, numa cidade do litoral, e nós estamos numa cidade do litoral do estado do Rio, e que na década de 10 ela estava em trabalho de parto. Aquela época em que só tinha parteira. O hospital era muito longe. No livro não fala qual era a cidade, mas eu desconfio muito de Cabo Frio. Eu desconfio porque ele fala que é uma cidade agradabilíssima. E Cabo Frio é agradável, né? E essa mulher entrou em trabalho de parto, a parteira foi chamada, não era 7 da manhã ainda, estava com uma amiga na casa, essa senhora muito católica, era devota de Santo Antônio, e tinha uma imagem do santo na sala, onde ela fazia todo dia oração para o santo. Respeitamos todas as religiões, respeitamos e queremos que se respeite a nossa. Os católicos são irmãos, o modo como eles entendem o divino, nós temos que respeitar, não podemos nunca fazer chacota com a religião do outro. Então ela tinha a fé dela e tinha Antônio de Pádua, um grande intercessor. E ela estava em trabalho de parto, a parteira foi chamada e disse para essa amiga: só resta rezar, a criança está virada, vai morrer ela e a criança. E a amiga fala: aonde tem um médico? Nós não temos médico aqui na cidade a essa hora. Ela precisa de um médico agora. Médico é muito longe, não vai dar tempo. E essa amiga, sabendo da fé dela, Antônio de Pádua, se joga aos pés da imagem, faz um pedido de socorro. A amiga pedindo por ela e pede: Santo Antônio, socorre a minha amiga, ela e a criança vão morrer. E essa prece é ouvida. No mundo espiritual existem seletores de preces. A prece feita com o coração rompe o céu e foi no seletor de prece do gabinete do santo. Os auxiliares receberam e levaram para ele. Essa mulher corre risco, pediu sua ajuda. E o santo olha e fala assim: Brasil, Rio de Janeiro, só faltou falar Cabo Frio. Rio de Janeiro, leva o pedido agora, doutor Bezerra. Ele sai correndo, leva e chega numa reunião, doutor Bezerra. Sabe aquele filme que você está vendo, em que o expositor recebe um bilhetinho assim, discretamente levado? Ele fala só um instantinho, é Antônio de Pádua. Lê e fala assim: você e você, o médico e o enfermeiro, eis o endereço, desça agora a terra, socorre, resolve. É pedido de Antônio de Pádua. Em 2 segundos estavam na sala dela. Deram passes enquanto a parteira olhava a parturiente morrer. A parteira olhando, a moça se ajoelhada, rogando auxílio. Deus socorreu. E em nome de Antônio a ajuda veio. O médico e o enfermeiro aplicam passes nela, a criança vira e já com todo respeito embica para sair. A parteira fala: louvado seja Deus. A criança virou, vai e te tira a criança, salva a criança e a mãe. Agindo Deus, quem impedirá? Então você que está aqui hoje conhece uma pessoa que está passando por uma luta muito grande, mas nunca perca a fé.
Porque Deus sempre socorre, Deus sempre ajuda. Nunca diga estou perdido, não, porque Deus ajuda. Nunca se entregue à derrota, porque o nosso Deus é da misericórdia. Feito esse preâmbulo, vamos voltar à história do livro, que chama-se Leonel e os Judeus. Não vou contar tudo para você ler. Eu quero que você leia, que depois eu vou tomar o ponto. Vai cair na prova da vida, presta atenção. Leonel, em vidas anteriores, no período que Portugal, no século XII, estava com a Inquisição, perseguindo judeus, muçulmanos e ciganos. Todos eles eram perseguidos. Os judeus correspondiam com a sua fortuna, a 70% do PIB português. Ou seja, o comércio, a indústria de Portugal era mantida pelas famílias judias, que viviam lá há séculos. Mas a intolerância religiosa veio e disse: não são cristãos, têm que ser expulsos daqui. Muçulmanos, pouquinhos, correram para a África, que era de uma grande parte muçulmana, como tem até hoje. Mas os judeus, que tinham raiz em Portugal, começaram a ser perseguidos. E o rei de Portugal, pressionado por Roma, disse assim: tem que ter uma saída. Reuniu os bispos portugueses e disse assim: qual é a saída? Não podemos acabar com a economia portuguesa, porque se eles forem embora, acabou. Portugal vai virar um país falido. Roma colocou prazo: até tal data tem que resolver. Ou eles saem ou se convertem ao cristianismo, ao catolicismo. E aí um bispo, o bispo de Santarém, que agora está lá, coberta de águas, porque Portugal está embaixo d'água. Temos que orar pelos nossos irmãos. Eles nos socorreram muito quando aqui teve tragédia no sul. É a hora de nós, no mínimo, orar pelos irmãos em Portugal. O bispo de Santarém falou assim: vamos dar oportunidade para eles se tornarem católicos. E o rei falou assim: como é que a gente vai conhecer que eles são cristãos novos? E o bispo disse assim: vão deixar de ter o nome judeu e vão ter o nome cristão. Então, ao invés de ser Jacó Rabinovich, vai ser João Pereira. Tudo quanto é nome em Portugal, nome em português, que é da natureza, é judeu convertido ao catolicismo. Foi assim que eles localizavam. Então os cristãos novos eram conhecidos porque o seu sobrenome era um sobrenome que era ligado à natureza. Então tudo quanto é nome de planta, e você vai ver Pereira, você vai ver Amoreira, Mangueira, tudo quanto é sobrenome, que é nome de árvore, de metal, de fruta, de fenômeno da natureza. Niterói tem uma rua Lopes Trovão. Trovão é um fenômeno. Trovão, então, é uma família de cristão novo. Ficaram conhecidos assim. Mas mesmo assim, muitos não aceitaram. E o rei da Holanda, de olho nos portugueses, disse assim: pode vir para cá, nós somos protestantes, mas toleramos e adoramos os judeus. Adoramos os judeus. E aí, 20 caravelas saíram do porto de Lisboa com o PIB português. Quem ficou foi batizado na emergência no porto de Lisboa. 16 mil
foram batizados em 2 dias e tinham um nome novo. E eram vigiados. E uma família milionária de Lisboa mudou o nome, mas continuava a usar na família o nome próprio deles. Então, era o velho Aboabe, muito rico, com 2 filhos e uma sobrinha que era Esther, que os pais morreram pela Inquisição. Então ele, os 2 filhos mocinhos e Esther, que era mocinha lindíssima, viviam. O inquisitor-mor era Dom Boaventura, Frei Boaventura, e que ficou de olho nessa família porque ele desconfiava que a conversão foi de Araque, que no fundo continuavam com práticas judaicas. E quem fosse pego com práticas judaicas, todos os seus bens eram desapropriados. 30% ia para Roma, 20% para quem descobrisse, e o restante ficava com o tesouro português. E ele então começou a frequentar a casa do velho Aboabe. Eu estou dando um spoiler, mas vai ser um spoiler legal para você ficar animado para ler. Começou a frequentar para o lanche da tarde. Em Portugal, o nome é merenda. Para nós é merenda que leva para o colégio. Mas o lanche da tarde, que a gente aqui é o cafezinho da tarde, né? Lá é a merenda e a mesa portuguesa é lotada, né? Quem já conhece, quem sabe, quem vê programas de TV da culinária portuguesa, sabe que é tudo muito gostoso, é tudo de bom. Então, na merenda que a família Aboabe fazia, tinha 35 itens. Então, aquela mesa imensa. E o Frei Boaventura era gulosinho e tinha 2 auxiliares, 2 frades que eram irmãos gêmeos, os irmãos Mirandela. E frequentava a casa, sempre de olho, e dizia: esse velhote é judeu, ele é católico nada. Só que Esther se converteu a Jesus e adorava a Mãe Santíssima. Tinha uma imagem da Mãe Santíssima, rezava o texto todo dia, escondido do tio, que queria que ela continuasse judia, e o velho tinha as práticas judias em casa. Meia-noite, uma vez por semana, quando todo mundo estava dormindo, os empregados dormindo, ele fazia o culto judaico. Tinha, no meio da casa, tinha um vazado que era próprio nas casas dos judeus, e tinha um laguinho no meio do lago, tinha uma pequena ilha minúscula com uma árvore. O tronco da árvore era oco, e ali ele escondia os livros da Torá, o livro dos judeus. Os judeus aceitam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que é o livro deles, sagrado deles, e ele reunia a família, pedia para um dos filhos ir lá, pulava na água, metia a mão no tronco oco e pegava o livro e fazia as orações. Vou adiantar bem, mas você vai entender. A família, a empregada cozinheira que fazia os quitutes, ela adoeceu, pediu licença, ficou afastada, e a Esther que foi para a cozinha para fazer os quitutes. E o Frei foi e viu que só tinha 16 e não os 34. E perguntou assim: o que está vendo? Está fraco, hein? Está fraco o café hoje? E aí o velho falou assim para o Frei: é porque a cozinheira está doente, Esther que foi para a cozinha para fazer. O Frei, além de guloso, ele estava traindo os votos da castidade. E ele, no fundo, tinha um olho em Esther. Ele com 50 anos, Esther com 15 anos, bonitona.
E ele de olho. Ah, foi você, minha querida, que fez. Então tá tudo certo. Muito obrigado. E aí ele viu, tá sem cozinheira, vou botar aí uma cozinheira espiã. Tinha prendido um casal de ciganos. Estava fazendo tortura na masmorra, no porão do palácio dele. E falou para os ciganos, querem que o perdão? Querem ficar livre das torturas? Claro! Então vocês vão fazer um serviço para mim. Vocês vão ser espiãos, vão ser cozinheiros de uma casa e vai dizer para mim se eles estão fazendo práticas judaicas. Fica de olho. E apresentou ao velho Aboab, ó, esse casal chegou de lá do interior, está precisando de emprego, ela cozinha muito bem, realmente a cigana sabia cozinhar, e o que você acha? O velho, para não contrariar o Frei, estão empregados. E eles continuavam. Todo domingo a cigana ia se confessar com o Frei. E ele, descobriu alguma coisa? Nada. A garota é católica, catolicíssima, tem o texto, todo dia ela reza. A ele, é fake, é mentira. Mas na verdade era verdade. E aí um dia a cigana escutou um barulho, era 1h, foi devagarzinho, pé ante pé, pegou eles reunidos, com uns rolos, e falavam numa língua estranha, e ficou olhando pela frecha da janela e viu quando o velhote embrulhou. Eu falei velhote porque está no livro, não é que eu tenho nada contra a terceira idade não, tá? Eu já estou no meio. Embrulhou e colocou lá no tronco oco. No domingo seguinte ela foi para a confissão. E o Frei descobriu? Descobri. Eles fazem umas orações em língua estranha, tem um livro que fica assim, assim, assim. Aí ele, era isso que eu queria. Só faltou falar igual o jovem, valeu. Né? Naquele dia seguinte ele foi para o lanche. Na hora da merenda, tudo bem, tudo bem. Encheu a pança primeiro, fez um sinal para um dos frades, o Mirandela, que levantou a batina, pulou na água, foi no tronco, meteu a mão e puxou os rolos. Levou até o Frei. O velho começou a suar. Os filhos ficaram tremendo de medo. Esther passou mal. E ele abriu. Era o livro sagrado dos judeus. Falou para o velhote, estão presos. Vocês são traidores da fé católica. Levou para o calabouço. Torturou o velho e os meninos até matar. Abusou de Esther, fez o que queria, depois matou Esther. Anos se passaram, desencarnou no mundo espiritual depois de ter comido capim pela raiz, porque nenhum erro fica impune perante as leis de Deus. Depois de ter passado muito tempo no umbral, foi para a programação reencarnatória. E, já arrependido do mal que fez, o orientador, o programador da reencarnação falou assim, vamos voltar em Portugal, onde você errou? Ah, não. Portugal eu serei facilmente reconhecível. Já tinha passado 500 anos, mas ele ficou com medo dele próprio. Pode ser o Brasil? Porque lá fala português também, vai ser mais fácil para mim. Pode. Então você vai reencarnar em Porto Alegre. Reencarnou em Porto Alegre. E ele adquiriu o nome de Leonel. Não era mais Boaventura, era Leonel, numa família pobre. Leonel era aquele garoto enjoado para falar numa linguagem bem possível de falar dentro de uma casa abençoada como essa. Era o garoto contra, aquela criança que você leva no shopping, se joga no chão, faz aquela pirraça, você fala, não é nem meu, não estou nem conhecendo. A mãe fica, vai lá apanhar o garoto. Eu não.
vai você. A hora difícil é a mãe, né? Vai você. E o garoto, eu não saio do chão enquanto não me der o que eu quero. Leonel era assim, repetiu a terceira série 10 vezes. Estava na luta. Ele já estava já com 15 aninhos, fazia parte daquela turma que cresce sem parar, nem estuda e nem trabalha, nem, né? E aí a mãe falou assim de noite, só tem uma saída para Leonel. Qual é? O coração. Leonel vai ter que se apaixonar. Mas quem será essa abençoada que vai querer um garoto assim? Vamos! Em Porto Alegre tem o Parque da Redenção, um parque muito bonito, em que as famílias passeavam no domingo de tarde. Década de 30 do século passado. A Leonel, o pai e a mãe passeando. Leonel olhou para uma menina, a menina olhou para Leonel, a mãe percebeu e falou assim, é agora. Bonitinha ela, né, meu filho? É. Que tal? Domingo seguinte a gente volta. Voltou. Leonel passeando, vai lá falar com ela. Parou, foi lá falar. Leonel foi fisgado. A garota começou a gostar dele e a mãe falou assim, meu filho só tem um problema. Qual é, mamãe? Eu estou amando. Quando ela perguntar assim, o que você faz? Você vai dizer que você repetiu a terceira série 10 vezes? Ih, mamãe, não tinha pensado nisso. É. Vamos fazer então, naquele tempo já existia o supletivo. Quer estudar rápido em pouco tempo. Vamos fazer o primeiro grau em 1 ano. Como se fosse possível, né, Cíntia? Então era aquela correria. E aí, o que você está fazendo na vida? Eu estou estudando. Qual a série que você está? Estou na última série. Uma meia mentira, né? Porque em 1 ano faz todas. E aí, depois de formado no primeiro grau antigo, a mãe falou, meu filho, mas agora tem mais um problema. Você está formado no primeiro grau, você tem que... Ela vai perguntar, trabalha em quê? Ou o pai dela vai perguntar, você está com 18 anos, você vai dizer o quê? Vamos fazer um curso de contabilidade. É, mãe? É, porque quando o pai dela perguntar, você vai dizer, eu estou estudando para ser, aquele tempo dizia, guarda-livros. Estudou, fez o curso, se formou, tudo porque tinha interesse, ele queria a aliança de noivo, apaixonado. E aí, quando ela perguntou, você está fazendo o quê? Eu estou estudando, eu vou ser auxiliar de contabilidade. O pai arrumou emprego numa indústria. E nisso, o obsessor localizou ele. Como é que o obsessor localiza? Ele vai pela antena, ele vai captando. Ele tem a tomada da vingança. E o obsediado tem ele tem a tomada com o pino da vingança, e o obsediado tem a tomada com 2 buracos do remorso. E ele foi até achou Leonel, começou a seguir Leonel, a estudar Leonel. E viu que uma das fraquezas de Leonel era o orgulho e a vaidade. Aqui ninguém tem isso. Só o obsessor de Leonel que descobriu, né? E aí, Leonel estava trabalhando, naquela época tinha bondes, Leonel recebeu o salário, botou o dinheiro no bolso, o obsessor falou assim para ele, dentro do bonde, sabe que você tem sorte para o jogo? E ele, com aquela vaidade, eu tenho sorte para o jogo. Tinha cassino em Porto Alegre. O obsessor falou assim, na próxima parada tem um cassino. Que tal você jogar o salário todo e multiplicar ele por 10? Porque você tem sorte para o jogo. Deu sinal, soltou e foi direto para o cassino. Por quê? Ele era cabeça fraca. O obsessor falou e ele foi atrás. Foi para o cassino, jogou todo o salário. O que aconteceu? Perdeu tudo. Não tinha contas a pagar, estava ainda na cara da mãe, né? Mas o pai da moça falou, vai casar quando, hein? Até 2 anos nesse namoro, como é que é isso? Marcou o casamento, o Leonel casou, teve logo 2 filhos de início. Os 2 freis que estavam
metido na história. O primeiro voltou no sexo feminino, mas era uma menina tão feia que Leonel botou o nome de Maria João, e tão feiosa. O outro que puxava da perna voltou com o mesmo defeito. Voltou porque ele tinha remorso do erro que ele fez. E aí os dois voltaram. Quem são os nossos filhos? Aqueles com os quais a gente tem ligações do passado. Não tem saída. Tem ligação com o passado. Voltaram. E o processo obsessivo começou em cima de Maria João. Maria João, com 13 aninhos, tentou e se matou. Suicídio, porque o obsessor ficou em cima. O outro tentou e se matou. Só faltava Jacó, ou melhor, só faltava Leonel, que estava sendo obsediado para o suicídio. E eis que a vizinha manda uma carta para Dona Ivone Pereira, pedindo ajuda. Dona Ivone leu, pediu orientação ao doutor Bezerra. Doutor Bezerra mandou a orientação, dizendo que era necessário uma reunião de desobsessão específica para aquele caso. Aonde o velho Moabe, agora obsessor, começou a ser atendido e esclarecido para deixar a obsessão correr. Não vou contar mais. Senão você não vai ler o livro. Leia o livro, porque você vai ver a intervenção de Dr. Bezerra para socorrer tanto o obsessor quanto o obsediado. Porque Deus não quer a morte do pecador, que é o fim do pecado. Então, os obsessores são criaturas que estão cobrando algo. No fundo, eles querem justiça. E aí, esclarecidos, vão deixar que a justiça de Deus funcione. Então, o dever de casa é Leonel e os Judeus. Livro Dramas da Obsessão. Psicografia de Ivone do Amaral Pereira. E recebido mediunicamente, ditado por Dr. Bezerra de Menezes. Para você não dizer, não contou o caso inteiro. Vou contar um caso inteiro que tem 5 minutos. Rapidinho para você entender. Outro caso, que eu falei que era 700 e pouco, né? Então, outro caso aconteceu quando Dona Ivone morava em Minas Gerais. Ela tinha 22 anos de idade. Ela trabalhava no Centro Espírita de Lavras. Lavras é uma cidade do sul de Minas. Lá no sul de Minas, um local que faz frio pra caramba a beça. Eu fui lá conhecer o Centro Espírita, lá em Lavras, e vi a mesa onde ela trabalhava. A mesa onde ela recebeu diversos livros pela psicografia. Tá? Ia iniciar a reunião mediúnica quando um pai com uma criança no colo segura o portão que ela ia fechar e diz assim, aqui é o Centro Espírita? Eu preciso de socorro. Dona Ivone, mocinha, 22 anos, abre a porta, porque nunca se nega socorro a ninguém. Socorro espiritual, a casa espírita é para isso. Ele entrou, sentou e ele contou o caso. O meu filho já tem 3 meses que está assim, só dorme. Praticamente não se mexe, não ouve, não fala. Já fui em todos os médicos. E o último médico que eu fui falou assim, você sofre de intolerância religiosa? Porque tem gente que sofre de intolerância à lactose, intolerância a outras coisas, mas tem também intolerância religiosa. Tem gente que quando vai na porta ali, atravessa a rua para não passar na calçada do Centro Espírita, porque tem medo. Aí fala, cuidado com ela é espírita, cuidado, nem aperta a mão, cuidado, né? Aí ele falou, não, aqui é uma casa espírita e pode ser que seja um problema espiritual. E aí foi lá dentro, contou para o grupo mediúnico e o dirigente da reunião falou assim, 2 passistas lá, aplicam passe neles,
deu o evangelho, pede para ficar lendo dentro da casa enquanto a reunião acontece. O obsessor veio, comunicou-se, tinha sido escravo daquele menino em vida anterior, e o menino era dono de escravo cruel que batia, e ele veio para exercer a vingança. Dr. Bezerra, no final, mandou uma mensagem. Era necessário que o menino tomasse todo dia passe, de segunda a segunda, por 30 dias, no mesmo horário, passe com hora certa. A Casa Espírita formou uma equipe e todo dia, naquele horário, dava o passe no menino. E durante esse um mês, o espírito foi tratado, foi convencido a deixar o processo obsessivo, e ao cabo de um mês, o pai e a mãe estavam fazendo café, quando levaram um susto. O garoto entrou andando e falando, e disse assim: eu não conseguia falar, mas eu ouvia tudo que vocês falavam. Eu sentia o benefício do passe, mas não conseguia falar nada. Mas agora eu estou curado. Por quê? Porque o obsessor foi convencido na noite anterior a ir embora. Foi amparado na casa, foi socorrido. E o professor Allan Kardec escreve no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, prece pelos obsediados que, cessada a causa, cessa os efeitos. Ou seja, acabou a obsessão, o obsediado fica curado. Então, Deus sempre socorre. Deus sempre ajuda. Eu agradeço muito essa Casa de Jesus que abriu as portas essa manhã para o nosso trabalho. Agradeço ao seu carinho que nos ajudou na casa. Agradeço a sua presença nessa manhã. Não foi o acaso que te trouxe hoje aqui. O seu anjo bondoso te trouxe aqui, para que você possa ajudar a pessoa que você conhece, que passa por essa dor, possa encaminhá-lo, encaminhá-la para essa casa espírita, para ser socorrido, para ser ajudado, porque a casa pode ajudar, e ajuda. E eu peço a Deus, pela sua família, que você seja muito abençoado, hoje e sempre. Muito obrigado, muita paz a todos. Devolvo a palavra à nossa irmã dirigente. Ali. Só para falar uma coisa para você, o nosso patrono é Bezerra de Menezes. Eu sinto ele aqui, Isso. ele está com a gente. Muito obrigado. Aí você está falando e eu aqui... Sabendo dele. Vou falar para ele que Bezerra... É o doutor Bezerra. É doutor Bezerra. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai fazer a prece, a Ivete vai falar ali, e vamos aguardar no salão que a gente vai ter sorteio, tá? A gente vai fazer o sorteio, quem colocou o nome lá vai ser sorteado pelo nome. Tá? Quem não colocou ainda dá tempo de colocar. A gente tem umas coisinhas para sortear aqui do nosso bazar, tá? O nome do senhor já está lá, já está lá. Vamos fazer a prece, vamos? E eu peço que você pense naquela pessoa que você conhece, que passa por essa prova. O doutor Bezerra, para a sua equipe, vá lá. Vá abençoar essa pessoa, porque Deus tudo pode. Vamos orar. Querido benfeitor doutor Bezerra de Menezes, nessa casa de Jesus, o Senhor aqui está, trabalhando, socorrendo, ajudando. Muito obrigado, benfeitor, pela tua ajuda, pelo socorro que o Senhor nos dá. Rogamos, benfeitor, por essa casa que por mais de 100 anos permanece com as portas abertas, distribuindo água pura do teu evangelho a todos aqueles que aqui vêm. Abençoa, doutor Bezerra, as famílias aqui hoje representadas. Abençoa essas pessoas que estão em seus pensamentos, para que possam receber a bênção do socorro divino. E muito obrigado, doutor Bezerra, por a ajuda de hoje, pelo socorro que nunca nos falta, e esteja a nos abençoar, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.
Graças a Deus. Vamos agora ao sorteio. Valde. É o número, vai dizer. É por número, sim. O número de 1 até... Peraí. De 1 a 94, as pessoas colocaram o nome. Fala o número de 1 a 94. 32, a minha idade. 32, quem é, Márcia? Hã? Cadê? 32. É Miriam Pereira Veras. Miriam Pereira Veras. Vou botar aqui, peraí. É só chegar aqui. Oi. Ó, tem bastante brinde, tá? Pode pegar aqui, Emília, por favor. Pode escolher. Número 1. Ela ganhou, parabéns, número 1. Pode vir aqui na mesa apanhar. Número 15. Quem é 15? Zilda. Zilda da cozinha, né? A Zilda da cozinha. Pode pegar. 15 com mais 15, 30. Número 30. Vera Delgado. E Vera. Agora 42. 42. A idade de Aldir. Cláudia Oliveira. É, Claudinha? Cláudia Oliveira. Cláudia Oliveira. Deixa que eu pego, Claudinha. Deixa que eu Ela vai pego. pegar. Deixa que eu pego. 45. 45, quem é? Penha da Cozinha, 45. Vem buscar seu prêmio. Leva a Penha lá pra mim. Deixa que ela vai levar pra Penha aqui, ó. Vê quem é Penha da Cozinha, diz que ela foi É Penha premiada. lá da cozinha, que tá fazendo o Agora nosso vamos no almoço. número alto. 89. 89. Maria Ângela. Maria Ângela. Maria Angelã. Angelã. Maria Angelã. Tá aí? Angelã. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vem cá apanhar. Vem escolher um brinde aqui, Angelã. Agora é você. O último é qual? Qual agora? 94. 94. Ana Márcia. Ana Márcia Beat Reis. Obrigado, viu? Ana Márcia. Ana Márcia. Tá aí? Muito obrigado. Agora vamos ao número 28. 28. Miguel de Lima. Miguel. Miguel de Lima. Quem é Miguel? Tá lá fora, Miguel? Miguel, Vem vem apanhar. buscar seu brinde. Põe aqui, pai, pra ele. Agora Pode ir você. mais, pode o outro. 71. 71. Cristiane Chagas. Cristiane Chagas. Tá lá Quem fora é Cristiane também. Chagas? Tá vindo. Tá vindo? Ganhou, Cristiane. Agora sou eu? Pode ir. Obrigado. 30, já foi? Já foi. Então... Peraí. Leonardo Lobo Correia. Leonardo não foi. Já foi? Tá bom. Então, vai peraí. outro. Vamos ao 5. Número 5. Ah, Já foi 5? 5 sou eu. Vem. Merece. Você. É Marmelada. marmelada, hein? Marmelada. Número 20. Número 20. Quem é, Márcia? É ele. Olha, essa foi combinada aqui entre nós. Ele só. Número 20. Ô, Hélio, agora já me disseram aqui que você vai saber o que acontece com o Leonel. Né? Meu obsessor do bem, pronto. 20. Vamos ter outro número. Tem mais algum Agora aí? é o último, né? Até o último. Ah, Vamos ver o último. 55. 55. Fabiana Alves. Você! Fabiana. Parabéns, Fabiana. Mamãe ganhou, viu, mamãe? Ai, que amorzinho. Muito obrigado a todos. Já está servido o almoço? Já vamos começar, o pessoal já pode ir lá para fora, avisando Olha, que... eu vou furar fila que eu tenho horário do ônibus, hein? Eu e o senhor Valde. vai na frente. Mas avisando o pessoal que tem senha, não precisa fazer fila, não precisa ficar ali perto, pode sentar. Quem quiser, a hora que servir ali,
já pode ir servindo a salada, pode ir comendo de entrada Tá a salada. bom. Obrigado, tá? Valde. E nós vamos chamando as senhas de acordo com Muito quem obrigado comprou. a todos. Quem comprou primeiro vai ser chamado primeiro. Vamos lá. Excelente almoço para todos nós. Beijos no coração. Até a próxima. Obrigado a todos aí. Obrigada. Avisando aí para todo mundo que no mês de abril é aniversário de 103 anos do Trabalhadores de Jesus. Mês de abril, aniversário de 103 anos. Então temos vários eventos na casa, tá?